Olá, meu nome é Eliezer Gonçalves de Lima, faço curso de segunda licenciatura em Geografia pela Uninter e hoje vou apresentar meu plano de aula referente ao estágio no ensino médio. Esse plano foi pensado contemplando 5 aulas para o desenvolvimento da atividade. Objetivo do plano: perceber que o modo de vida das pessoas torna os lugares diferentes entre si, verificar que as paisagens são transformadas pelo ser humano por meio de técnicas e trabalhos diferentes, reconhecer os patrimônios naturais e culturais como elemento das paisagens que revelam as características e a história do lugar e suas transformações. Por que pegar e trabalhar esse tema? A importância. Estudar e compreender os lugares são de grande relevância, pois nossas experiências e vivências nos permite construir de maneira coletiva e individual marcas e características que darão significados a esses lugares, permitindo estabelecer relações sociais, históricas da geografia. O aprendizado relacionado ao reconhecimento dos lugares e de seus significados em nossas vidas se inicia muito antes de entrarmos na escola e depende diretamente das relações sociais nas quais estamos inseridos. O espaço geográfico abrange vários elementos materiais, podem ser naturais ou construídos. A sociedade age sobre o espaço geográfico, modificando e organizando conforme necessidades específicas, podendo ser elas políticas, culturais e econômicas, sendo um processo de evolução histórica. A dinâmica da sociedade e a relação entre os elementos materiais e humanos, paisagem e suas transformações, formam esse espaço geográfico, então. Como que vai ser, então, essa proposta de trabalho? Como que ela vai se desenvolver? São, então, 5 aulas para abordar toda essa temática. Lembrando que os temas são espaço geográfico, lugares e paisagens. É turma de primeiro ano do ensino médio e a proposta foi dividida, então, em 5 aulas. Na primeira aula, o estagiário vai iniciar com perguntas norteadoras para verificar os conhecimentos prévios desses alunos, como o que é um lugar, como você reconhece um lugar, o espaço geográfico, o que significa para você espaço geográfico, o que é uma paisagem, o que caracteriza essa paisagem. A partir dessa indagação, dessas perguntas, dessas questões norteadoras, o estagiário vai verificar as respostas, a interação dos alunos nesse momento, para poder ter esse conhecimento prévio ali. O que os alunos sabem a respeito disso? Qual é a noção que ele tem desses conceitos que vão ser abordados? Então é muito importante nesse momento fazer essas indagações para que eles possam ter essa interação, instigar os alunos a participarem da atividade, da aula, e a partir dessas questões, dessa interação, das respostas que os alunos vão dar, através do projetor multimídia, com auxílio de slides, o estagiário, então, inicia a abordagem desses temas, explicando, então, o que significa cada conceito desse, o espaço geográfico, as paisagens, os lugares, quais são os significados, o que faz parte de uma paisagem, quais são as características, quais são os planos, como reconhecer, enfim, os lugares, qual a importância, como identificar, quais são as características ali presentes e como esses lugares são modificados com o passar do tempo. O que faz parte do espaço geográfico? Quais são os elementos que compõem esse espaço geográfico? Então, a partir do conhecimento prévio desses alunos, do que eles vão dar de retorno, o estagiário inicia então essa abordagem, trabalhando a parte conceitual dessa proposta. Espaço geográfico, lugares e paisagem. Esses são os temas que vão ser abordados nesta sequência de aulas. Então, é feito esse conhecimento prévio dos alunos. Na sequência, então, daí o estagiário começa então a abordar especificamente, dando exemplo e colocando situações para concretizar, para que eles fixem esses conceitos e que a gente vai utilizar para o desenvolvimento da nossa proposta. Então, nessa primeira aula, é isso. É pegar e fazer esse levantamento, esse conhecimento prévio
e depois abordar os conceitos envolvidos ali, os conceitos que a gente vai trabalhar. Após ser trabalhado esses conceitos, né, na segunda aula, o estagiário vai retomar aquilo que foi abordado no primeiro momento. Você lembra, pessoal, o que é a paisagem? Retoma essas questões e daí apresenta a proposta. Qual que é a proposta de trabalho dessa atividade aqui? Essa atividade foi pensada em fazer um livreto a partir daquilo que tem significado para os alunos, a partir da sua vivência, e esse livreto vai ter o seguinte título: Os lugares que vivi. Como que vai funcionar isso? O estagiário vai apresentar a proposta a partir dos conhecimentos ali, dos conceitos abordados, vai solicitar aos alunos de maneira individual que façam um livreto contando sobre os lugares que vivi, desde o nascimento deles até o presente momento. O que vai ser abordado nessa proposta? Eles vão ter que, com o auxílio dos pais, vão ter que conversar com os pais para auxiliar nessa atividade. E o que vai ser contemplado? Eles vão ter que dizer como eram os locais que eles viveram. Desde o nascimento, ele morou numa casa, mas ele se mudou. Como que era nessa primeira casa onde ele morou? Mas ele era criança, não lembra. Daí os pais vão ter que auxiliar. Ele vai ter que perguntar ao pai, como que era aqui quando eu nasci? Onde que eu nasci? Onde que eu morei? Onde que eu morei quando eu era criança? Quando eu era bebê? Você morou em tal lugar. Como que era esse lugar? Ele vai fazer essa entrevista com os pais e vai relatando. Vai relatando porque depois ele vai fazer uma cartilha, um livreto ali, contando essa história dele ali, dos lugares que ele viveu. Então ele inicia, pergunta para o pai aquilo que ele era criança, que ele não lembra, aqueles fatos, e vai colocar algumas situações ali. Como eram os meios de comunicação quando ele era criança? Como que acontecia? Era só a internet? Já existia a internet? Como que era essa questão da internet? A internet tinha acesso, todo mundo tinha acesso à internet? Não, ele só tinha meio de comunicação através do telefone, o rádio, enfim. Vão colocar o que aconteceu ali, quais eram os meios de comunicação quando ele era criança. Colocar os fatos importantes que aconteceram em determinado ano. Por exemplo, no ano de 2007, o que aconteceu nesse ano de importante? Ele vai colocar ali um fato que aconteceu importante naquela região ali, no bairro onde que ele morava. Foi feito asfalto aqui, por exemplo. Então coloca ali que foi feito asfalto, vai ter que pegar e colocar de forma bem assim resumida, mas clara, o que aconteceu. Fazer tipo uma linha do tempo com esse livreto ali mostrando então os lugares que vivi, a importância, os fatos, características que marcaram a sua vida até o presente momento. Então eles vão ter que conversar com os pais, depois aquilo que eles lembram, eles vão colocando ali. Eu me mudei de cidade, então coloca. Que ano que eu me mudei? Eu me mudei de cidade no ano tal. Coloca essa data que você se mudou, que o aluno se mudou, ele vai colocar, na verdade, e depois vai relatar. Me mudei de tal cidade para tal cidade. O que aconteceu? Como que era essa casa? Então ele vai ter que colocar algumas características. O aluno que não mudou nenhuma vez, mora desde o nascimento naquela localidade. Vai ter que colocar como que era a rua dele quando era criança e agora depois de adolescente. Como que era a rua? O que mudou? Como eram as casas? O que houve de mudança durante esse período? Como que eram essas casas, essas ruas? E a vegetação? Houve alguma mudança na vegetação? Percebeu alguma coisa diferente com o passar do tempo? Então eles vão ter que fazer essa cartilha, esse livreto. Eles vão ter que ter além da sala de aula, para fazer, eles vão ter que ter um trabalho em casa para poder pesquisar também. Vai ser dado um tempo destinado também na escola, na sala, para desenvolver, mas eles vão ter que fazer essa busca ali para saber como que era, porque eles conhecem a localidade. Se mudou várias vezes, vai ter que
colocar isso daí. Como que era? O que marcou eles? O que eles lembram dessa infância? Então, vou colocar essas características bem específicas ali e montar esse livreto. Então, na primeira aula, só retomando, então na primeira aula são aquelas questões, as perguntas ali, norteadora e abordagem dos conceitos. Na segunda aula, então, de maneira individual, eles vão fazer isso, vão ter que mostrar, cada trabalho é único, então eles vão ter que mostrar os lugares que viveram, né? O título, os lugares que vivi é a proposta. Então, eles vão ter que fazer esse livreto, desenvolver. Na primeira aula, abordagem dos conceitos. Na segunda aula, retomada desses conceitos para que eles possam relembrar. Então, o estagiário apresenta a proposta a ser desenvolvida pelos alunos. E, claro, vai explicando tudo certinho, o que é para fazer, os critérios, como que é para elaborar, vai explicando, auxiliando. Na terceira aula, terceira e quarta aula, vai ser destinada para a elaboração desse livreto. Então, o que é importante aqui nesse momento? É importante que o aluno ele faça essa pesquisa, né, faça esse levantamento, assim, digamos, mais esse levantamento prévio do que aconteceu ali, depois ele faça um filtro. Daí o estagiário vai mediando essa atividade, vai olhar ali com os alunos. O que você colocou? Ah, tem um texto, tem muita coisa. Como que pode ser feito isso aqui? Vai auxiliando e o aluno vai elaborar a sua atividade, vai fazer os lugares que vivi, vai colocar, fazer seu livreto, colocar seus desenhos, imagem, foto, aquilo que ele achar de importante, vai montando esse livreto ali. E o estagiário tem a função nesse momento de auxiliar, mediar, verificar, não, é muito grande, reduz aqui, coloca mais em forma de tópico, vai auxiliando os alunos nesse período. Para isso vão ser destinadas 2 aulas para desenvolvimento desse livreto. A sala de informática vai ficar reservada para que eles possam estar fazendo pesquisas complementares, além daquilo que eles têm em casa, às vezes procurar algum fato importante que aconteceu, que eles não lembram, às vezes os pais não lembram. Então eles vão poder fazer essa pesquisa para complementar o seu trabalho, a sua atividade. Então vai ficar destinado 2 aulas. Primeira aula, indagações e conhecimentos prévios, abordagem dos temas. Na segunda aula, então, apresentada a proposta para os alunos ali, explicado certinho como que vai funcionar, a avaliação, tudo isso. E daí na terceira e quarta aula, desenvolvimento dessa atividade. Leva um pouquinho de tempo, porque é um trabalho bem manual. Como eu falei, eles vão ter que pegar e fazer essa atividade além da sala de aula para poder, principalmente a pesquisa deles ali, os fatos que aconteceram desde a infância até a adolescência. E depois, nessas 2 aulas, o estagiário então vai auxiliando ali na confecção dessa atividade. Não vai construir, mas vai orientando ali os alunos como que pode ser feito. E vai ajudando nesse processo ali de desenvolvimento da atividade. Depois dessas 2 aulas que foi destinada à elaboração da atividade, vai ser feito a exposição desses trabalhos através de mural. Como que vai funcionar? Vai ser destinado um espaço da escola e vai ser anexado esses livretos ali, vai ficar exposto para que as pessoas, os alunos, diretores, coordenadores, todo o pessoal da escola possa acompanhar e verificar o desenvolvimento desse trabalho. Então vai ser a avaliação dessa atividade, vai ser fazer essa exposição desses livretos. Então, só retomando novamente. Primeira aula, abordagem dos conceitos, né? Aquelas perguntas, conhecimento prévio dos alunos, trabalhado, daí explicado cada um dos conceitos. Depois, aula para pegar e explicar a atividade, a proposta. Né? E as outras 2 aulas para a elaboração da atividade. E, por fim, quando o material estiver todo pronto, vai estar pronto na quarta aula, que são 2 aulas, na primeira e segunda, a apresentação da atividade, os conceitos, na terceira e quarta aula, desenvolvimento. Ao final da quarta aula, o estagiário vai verificar se todas as atividades foram realizadas e depois, então, na última aula, na quinta aula dessa proposta, os alunos, então, vão fazer a exposição através de mural dos livretos.
E daí o estagiário faz a avaliação a partir da construção ali, da elaboração, tem todos os critérios ali, confecção do, do seu livreto, tem toda uma tabelinha de critérios ali, como capricho, criatividade, organização, todos esses itens ali, para poder ser avaliado e formar a nota ao final dessa atividade. Então, essa é a minha proposta: trabalhar com livreto, os lugares que vivi, com as temáticas, o espaço geográfico, lugares e paisagem. Obrigado.